Hoje eu vou mostrar como nós podemos fazer o gerenciamento dos planos de ação. Essa é uma atividade que nós podemos, a partir de trabalhos de auditoria, por exemplo, elencar os problemas, as não conformidades e associar responsáveis para que eles possam, dentro de um determinado prazo, devolver a implementação à conclusão desses planos de ação. Porventura, o acompanhamento, a gestão, não necessariamente a gente precisa fazê-lo por e-mail ou ações manuais como e-mail e ligações telefônicas. A solução, a partir de um fluxo de trabalho, pode e permite esse acompanhamento. Então, como é que nós podemos, num exemplo muito simples, fazer a demonstração desse acompanhamento de ações? Aqui nós vamos, por exemplo, escolher um trabalho do qual nós avançamos com as atividades e a partir do avanço dessas atividades eu quero elencar problemas e a implementação desses planos de ação. Vou eleger aqui a folha, então eu poderia, a partir do trabalho de folha de pagamento, escolher um dos objetivos, por exemplo, horas e benefícios, dentro do meu plano de teste, quais foram ou qual foi a etapa que eu preciso identificar o problema. Eu posso ir por esse atalho ou então eu vou na nossa guia de execução e escolho a etapa, horas e benefícios e posso ir exatamente na etapa de execução. Nessa etapa de execução, eu posso, dentro do procedimento do trabalho da folha, de horas e benefícios, a etapa do procedimento, eu posso atualizar. O que seria atualizar? No papel de vista do auditor, eu posso inserir as evidências, posso marcar se eu encontrei ou não problemas, inserir as evidências também. Mas não é o nosso foco. O nosso foco é o acompanhamento dos planos de ação. Então, dentro desse momento, dentro dessa etapa de trabalho, é o momento que eu posso adicionar os problemas. Então, vamos imaginar que um dos problemas identificados nessa etapa de auditoria foi o quê? Ao tentar cruzar as minhas bases de dados de colaboradores ativos com os pagamentos de benefícios, eu posso eventualmente ter encontrado uma não conformidade na base ou no cálculo dos benefícios. Então, eu posso, para ser bem objetivo, replicar na descrição, eu vou acompanhar como usuário dentro da solução e eu identifiquei isso daqui nesse momento. A severidade ela é alta a priori, não vou inserir por enquanto nenhuma recomendação e vou fechar. Qual é o campo obrigatório que passou? Não é uma recomendação, é um ponto e vou fazer a criação e elencar esse problema. Então, nesse momento, um problema foi identificado, eu posso ir na guia geral desse trabalho da folha para mapear e visualizar todos os problemas e um deles é esse que eu acabei de criar, que é a não conformidade na base de cálculo dos benefícios. Associado a esse problema, o que porventura eu posso fazer? Eu tenho aqui uma área que é o segmento e remediação, que eu posso adicionar esses planos ou o plano de ação. Mas antes disso, eu posso me comunicar com os auditados. Então, eu vou simular essa interação através de uma solicitação. Essa solicitação sou eu que estou fazendo e eu quero, por gentileza, me devolva um plano, por exemplo, de ação a essa não conformidade. Então, eu estou estabelecendo um fluxo de comunicação. Quem é o proprietário ou com quem eu devo me comunicar? Tem uma lista aqui de contatos que eu posso pré-cadastrar na solução, mas eu posso utilizar o meu próprio usuário simulando para que a gente possa ver essa interação. Se eu vou copiar o meu gestor, se eu vou fazer uma notificação agora, se eu vou enviar lembretes e o meu prazo. Esse não é o prazo do plano de ação, e sim o prazo de quando essa pessoa tem que devolver o ou os planos de ação. Posso configurar aqui como vai ser o corpo do e-mail, as descrições, ou seja, posso dar uma prévia desse problema identificado e posso salvar. Então, nesse momento, associado a esse problema, na etapa de segmento e remediação, eu solicitei ao auditado para que ele pudesse me devolver como é que ele vai tratar ou qual seria o plano de ação. Então, se eu voltar aqui para o meu e-mail, eu tenho aqui na minha caixa já simulando como
O auditado, ele vai responder. Interessante que eu não preciso atribuir uma licença a esse auditado, ele vai estabelecer um fluxo de comunicação de maneira regular, ou seja, associado àquele prazo, que é a data do vencimento, ele vai receber automaticamente pela solução esse e-mail que aqui cabe, com cópia ao gestor dele ou ao meu gestor, conforme eu configurei. Então, a todo momento ele pode clicar e aqui eu vou poder visualizar como o auditado pode fazer essas devolutivas. Então, ele pode adicionar documentos ou ele pode fazer o seguinte: Felipe, segue o prazo, ou seja, ele está evidenciando qual que é o prazo. Ele vai criar esse plano de ação e o prazo de implementação vai ser, por exemplo, em 26 de outubro de 2020. E abaixo aqui ele vai colocar a descrição ou qual seria esse plano de ação, ou seja, vai ser um ajuste sistêmico, por exemplo, das correções dos cálculos. Então, de maneira muito simples, ele está me dizendo qual que é o prazo, 26 de outubro, e a descrição desse plano de ação. Então, ele pode postar, ou seja, ele vai estar se comunicando com a área, com a auditoria, e enviando para a gente um retorno devido. Se eu atualizar aqui a tela, eu como usuário ou como auditor, eu consigo ver através da ferramenta a atualização dessa solicitação, ou seja, ele fez um comentário, se ele tivesse inserido um anexo, aqui caberia um anexo. O que acontece? Quando os auditados eles começam a fazer a comunicação com a auditoria, eu não tenho como saber que ele postou. Então, a partir desse momento, a solução ela começa a enviar e-mails também para quem demandou. Ou seja, o auditor demandou para o auditado, ele respondeu, então o auditor recebe por e-mail essas atualizações. Então, com base naquele prazo, ele começa a acompanhar essa resposta. Pois bem, a partir do momento que o auditado respondeu, informou qual que é o plano, a data ou os planos, um responsável, por exemplo, o e-mail, às vezes ele é um mediador com a auditoria. Ele vai informar um plano e para aquele plano ele vai colocar um outro responsável debaixo dele pela implementação do plano. Então, eu posso ter essa cadeia muito bem gerenciada. Então, associado a esse problema, o que vai acontecer? Eu posso, com base nessa evidência, adicionar e associar a esse problema qual será o plano de ação. Então, aqui eu descrevo, ou seja, um ajuste sistêmico das correções dos cálculos. Eu vou enviar uma notificação agora para o responsável. Esse é o fluxo de lembrete até que a data que ele informou, que vai ser em outubro, no dia 26, possa ser implementada. Então, aqui eu vou ter qual é o título do plano de ação, se ele trouxe ou forneceu uma descrição, aqui cabe a inclusão, e toda vez que ele receber a notificação, para que não caia no esquecimento, ele vai receber esse responsável o título e a descrição de qual que é o problema, o plano de remediação da área, para que ele possa devolver essa corretiva, ou seja, a implementação do plano de ação. Então, a partir desse momento, eu vou especificar um usuário, ou seja, se ele não tiver na lista, eu posso colocar aqui o e-mail dele, e esse e-mail, se não tiver na lista, eu posso procurar até encontrar. Vamos imaginar que o Felipe Martins é o nosso responsável pela implementação do plano de ação. Ele vai receber essa comunicação periódica, esse vai ser o follow-up, ou seja, a ferramenta vai cobrar, não necessariamente a gente precisa mandar e-mail ou fazer ações manuais como uma ligação telefônica. Se eu clicar aqui em salvar, eu vou ter associado ao problema o plano de ação. Então, de tempos em tempos, haverá o follow-up e assim eu posso fazer um controle automatizado. Só para que vocês tenham uma ideia, se uma pessoa ou um auditado tiver mais de um plano de ação, ele vai receber de maneira consolidada, em um dia da semana, a listagem de todos os planos de ação que ele tem que nos devolver. Então, por exemplo, esse é um e-mail que consolida todos os planos de ação para um determinado responsável. Ele pode escolher um dos planos, clicar
e aí, se tiver disponível para ele, ele pode acessar aquele plano para que ele possa responder à área, ele pode falar quando ele enviou o plano de ação, ele pode atualizar um status, ele pode inserir comentários a respeito daquele plano. Se ele concluiu, ele pode enviar a evidência e postar para a área de auditoria. Então, dessa forma, nós temos uma possibilidade muito grande de interação e gestão de todos os planos. Esse é um exemplo de um plano de ação dentro de um escopo de trabalho da folha de pagamento. Se eu voltar aqui para todos os projetos, eu vou ter uma série de orientações, seja de auditoria, de controles internos, de compliance, trabalhos N, que dentro de cada um desses trabalhos eu posso ter ali associado planos de ação que estarão dentro desse fluxo monitorados e gerenciados. No final, se eu quiser, eu posso ter uma perspectiva mais global. Eu posso acessar aqui um módulo de relatórios, onde eu posso criar tabelas ou gráficos, um conjunto de informações que eu julgue necessário para que eu possa, de maneira mais macro, acompanhar todos os planos de ação que as áreas, os auditados estejam mobilizando esforços para a conclusão. Então, eu tenho esse módulo aqui de relatórios que eu posso, nesse caso, eu criei vários exemplos de gráficos e para que eu possa monitorar todas as atividades da área. Aqui eu vou carregar uma matriz de riscos, aqui, por exemplo, eu tenho uma série de problemas, então a partir de um problema empilhado por severidade, eu poderia fazer um drill down para chegar até um plano de ação, ou então eu posso, dentro de uma visualização, que é um plano de ação consolidado, eu posso escolher exatamente aquele trabalho, que é a folha de pagamento, e posso ver a distribuição dos planos, ou seja, planos a vencer, planos vencidos a mais de ou até 2 meses, acima de 240 dias, posso clicar, fazer um drill down, ver toda a relação dos planos que venceram, quem são seus respectivos funcionários, e posso sair de um resultado, que é um relatório, e diretamente em um trabalho de auditoria, ou seja, do relatório eu volto de novo para a solução, abro aquele plano de ação que me despertou o interesse, posso mandar novas notificações caso a prioridade tenha subido ou o prazo tenha expirado para que eu possa tomar uma ação mais tempestiva e pontual. Então, dessa forma, eu posso fazer interações automatizadas com os meus auditados através de alguns poucos cliques na solução para que ela possa monitorar para a gente os planos de ação.